Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! O senhor saberia dizer pra gente onde é que fica o México? O México fica na América. Mais ou menos aonde? É no pé dos Estados Unidos. Na América do Norte, é o sul da América do Norte. México, ele fica logo abaixo dos Estados Unidos. Acho que a América Latina começa lá. E o que mais o senhor sabe sobre o México? Sabe o México? Eu sei muito pouca coisa. A conquista da Copa de 70 pelo Brasil no México. O sombreiro é uma coisa que marca muito. Todo mundo conhece o México. É difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar desse país. Para nós, brasileiros, ele lembra a conquista do tricampeonato mundial de futebol. Quem acompanha o noticiário econômico sabe que o México tem uma das maiores dívidas externas do mundo. Mas será que as pessoas conhecem mesmo esse país? E você, sabe alguma coisa sobre o México, além dessas informações? Pois bem, o México é um gigante da América Latina e parceiro comercial do Brasil. Vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse país. Você não acha? Na teleaula de hoje, vamos procurar estudar um pouco mais profundamente as características deste país, a sua formação territorial, suas desigualdades regionais e tentar entender alguns aspectos do seu modelo de desenvolvimento. Portanto, se você quiser saber mais sobre esse país e sobre a nossa América Latina, fique atento, porque a nossa teleaula está apenas começando. Acabou de chegar o registro dos motores que vieram do México. É engraçado, é tanto motor de automóvel que chega do México. Por que será se no Brasil tem tanta fábrica de automóvel? É verdade. Eu também não sei por que as indústrias brasileiras precisam importar tantos motores, né? Mas esse é o item que encabeça a lista de compras, ou seja, é o que o Brasil mais compra do México. Em compensação, o que nós mais exportamos para lá é carroceria para ônibus. Carroceria para ônibus? Ué, essa é novidade para mim. O que eu sei, e aqui a gente percebe muito bem, é que o comércio entre o Brasil e o México vem aumentando cada vez mais, não para de crescer. Engraçado isso, porque eu pensava que o México era, sei lá, um país assim, mais agrícola, né? Não, quer dizer, tem as duas coisas. O México é como o Brasil, né? É um país complexo. Bom, bem, pá, tá tudo em ordem com essa papelada. Posso despachar. Ok. Oi, crianças, tudo bem por aí? Seu pai e eu estamos adorando o México. Agora estamos na Cidade do México, que é a capital desse país. É uma cidade muito grande, maior até do que São Paulo. Lembra o Brasil, porque o povo daqui adora futebol. E nos fins de semana, as praças ficam cheias de gente jogando. Vão dando um jeito aí na bagunça, que logo, logo nós estaremos voltando. Beijos. Caramba, quem diria, hein? A Cidade do México é maior do que São Paulo? Por essa eu não esperava. Agora, que eu saiba, o México é menor do que o Brasil. Muito menor, né, Pedrão? Nem se compara. É só olhar o mapa. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, sabia? E o México, hein? Qual será o total dele? Sei não, bem que eu queria saber, viu? É, né? Eu também. Aliás, eu gostaria de ficar mais por dentro desse país, né? E você, não? Apesar de ser considerado um dos grandes da América Latina pela sua população e pelo seu peso econômico, o México tem apenas 2 milhões de quilômetros quadrados de território. Na verdade, o território mexicano já foi muito maior do que o atual. Na época da sua independência, em 1821, esse território se estendia ao sul até o Panamá. E para o norte, possuía as grandes extensões de terra que vão da Califórnia ao Texas, que foram depois anexadas aos Estados Unidos. E a fragmentação deste território só não foi maior pela presença de um núcleo de povoamento no centro do território atual, que mostrou um grande poder de aglutinação e criou a base de uma unidade nacional. A partir daí, se originou a nação atual, que se moderniza e se desenvolve. Foi o México o primeiro país da América Latina a possuir um alto forno, em fins do século passado, além de uma vasta rede ferroviária que cobria todo o seu território. Também foi no México que explodiu a primeira revolução do nosso século, em 1910, onde se destacaram as figuras semilendárias de Pancho Villa e Emiliano Zapata.
E a partir dos anos 30, o país foi palco de uma reforma agrária quando as haciendas, ou as grandes propriedades rurais, tiveram parte de sua área distribuída na forma de ejidos, que eram propriedades de caráter coletivo e se preocupavam mais com a produção de subsistência ou pequenos cultivos para o mercado interno. Todos esses fatos colocam o México numa posição privilegiada na busca de soluções para os seus problemas, que são parecidos com os nossos e com os de toda a América Latina. Eu acho o Brasil e o México parecidos num montão de coisas. Os dois têm uma economia forte e, como a gente vê aqui, o intercâmbio comercial entre o Brasil e o México não para de crescer. Eu li num jornal que no México o Estado também exerce um forte poder sobre alguns setores estratégicos, assim como o petróleo. Isso acontece no Brasil também, né? O problema da semelhança entre os países da América Latina é exatamente isso, porque quando acontece uma crise no país, pode acabar afetando também o outro, como no caso do efeito tequila. A economia mexicana tem sofrido vários reveses, chegando mesmo a uma situação extremamente delicada, em 1982, quando praticamente faliu. Mas a partir daí, o México conseguiu equilibrar sua relação com os credores internacionais. Obteve facilidades para o pagamento da sua dívida externa e mudou a sua estratégia de desenvolvimento, abrindo a sua economia para os investimentos externos. Para obter essas facilidades no pagamento da dívida, o México teve, além disso, de privatizar as suas empresas, controlar os gastos públicos e a circulação da moeda. Enfim, o México teve que redefinir a função do Estado. Com essas medidas, o México chegou às portas do primeiro mundo, passando a ser um modelo de desenvolvimento para os outros países latino-americanos. Mas, em 1994, uma nova crise econômica provocou uma fuga de investimentos internacionais e ameaçou duramente o padrão de vida alcançado. As consequências dessa crise mexicana na economia latino-americana é que ficaram conhecidas como efeito tequila. Ô Pedrão, eu tava lendo aqui e essa crise do México foi terrível mesmo, hein? Olha, diz que o nível de emprego caiu assustadoramente e que as condições de vida que eles tinham conquistado pioraram. É incrível, né, cara? Parece impossível pra gente aqui da América Latina dar um jeito na economia. É sempre essa história de crise. Ó, aqui tá dizendo também que a população do México cresceu demais nesse século. A população total do México passou de 10 milhões de pessoas em 1910, 91 milhões em 1995 e chegou a 104 milhões de habitantes em 2005. E grande parte dessa população vai se concentrar onde? Nas metrópoles, onde tem os maiores problemas de circulação e abastecimento. Parece até que você está lendo uma matéria sobre o nosso Brasil, cara. Vamos trabalhar. O Brasil e o México realmente têm muitas coisas em comum. Uma delas é a cultura popular muito forte e caracterizada. A arte popular mexicana, de raízes ameríndias, é conhecida em todo o mundo pelo seu colorido e originalidade. Mas, infelizmente, o Brasil e o México também têm muitos problemas em comum. Um desses problemas comuns é a procura de trabalho nos grandes centros, causando o inchamento das metrópoles. Isso contribuiu muito para o aumento dos bolsões de pobreza nas periferias urbanas. No caso específico do México, isso aconteceu principalmente por causa da decadência dos ejidos, que ficavam, em sua maioria, na parte mais atrasada do país, no sul. Essa decadência deveu-se principalmente ao desaparecimento de seu caráter coletivo, à baixa produtividade de suas técnicas agrícolas e ao empobrecimento crescente da área rural. Essa massa de trabalhadores passa a buscar trabalho temporário nas grandes haciendas ou acaba engrossando o contingente de pobreza nas grandes metrópoles ou ainda procura entrar nos Estados Unidos como braceiros, isto é, trabalhadores braçais que entram naquele país muitas vezes ilegalmente, criando zonas de conflito nas fronteiras. E aqui fica bem clara outra semelhança entre o Brasil e o México: as desigualdades regionais. O México possui uma regionalização muito característica, que opõe dois grandes blocos, o Norte e o Oeste, que se integram progressivamente à economia norte-americana. Esta região representa 60% da área e 25% da população mexicana.
A principal cidade ao norte é Monterrey, que fica na zona de fronteira entre os Estados Unidos e o México, e concentra a siderurgia e a indústria metal-mecânica. É a região onde ocorrem os movimentos migratórios ilegais. Já no Planalto Central e o litoral do Golfo do México, se aproximam mais da América Latina, só emergindo da estagnação por causa da indústria petrolífera. Veracruz, no Golfo, é uma cidade portuária. Ela é responsável por mais da metade das exportações de petróleo mexicano e desenvolveu uma sólida base industrial. A Cidade do México, situada na região central, é a capital do país. Entre seus maiores problemas, além das desigualdades marcantes entre os bairros ricos e os pobres, estão a poluição e o abastecimento de água. Existe também a possibilidade de terremotos, como o de 1985, catástrofe que só não foi maior porque ocorreu quando o movimento da cidade ainda estava se iniciando. A oeste, temos a cidade de Guadalajara, outro grande centro urbano. As instalações turísticas que se sucedem ao longo do Pacífico e o valor cultural dos monumentos pré-colombianos criaram uma indústria do turismo que atrai a clientela norte-americana e possui grande importância na economia mexicana atual. O México é um país muitíssimo interessante. Geograficamente está lá, perto do primeiro mundo, lá no norte. Mas apresenta os mesmos problemas de todos os países latino-americanos. É por isso que ele exerce um papel importante nas relações norte-sul. Em 1992, o México se entregou ao Acordo de Livre Comércio norte-americano, o NAFTA. Mas ele vai ter algum lucro ou vai perder com isso? Bom, o que importa é que a economia do planeta está cada vez mais globalizada. Os países não podem se dar ao luxo de permanecerem isolados. Eles têm que consolidar suas relações com os outros países, têm que ajudar a criar blocos econômicos fortes. É uma nova forma de nacionalismo. E o México está procurando um caminho. Por isso, é bom ficar de olho. É bom também a gente fazer uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que o México é um dos grandes da América Latina, pela sua economia e pela sua situação estratégica nas relações norte-sul. Aprendeu que o núcleo de povoamento na região central foi muito importante para a União Nacional. Viu que a economia mexicana tem passado por altos e baixos e que, apesar de se caracterizar por uma forte intervenção do Estado, a partir dos anos 80 passa a aceitar investimentos externos e retoma o crescimento econômico com uma série de privatizações. Crescimento, entretanto, que sofreu um forte abalo na crise de 1994, cujas consequências para as demais economias da América Latina ficaram conhecidas como efeito tequila. Viu também as principais regiões do México e suas grandes desigualdades. Conheceu algumas de suas principais cidades, entre elas a capital do país, Cidade do México, uma megacidade com graves problemas urbanos.